Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 22. Mateus, capítulo 22, a partir do verso 17. Mateus 22, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando, se retiraram. Podeis assentar. Os inimigos de Jesus, desse conhecido episódio, quiseram colocar Jesus num dilema, numa situação em que a resposta para um lado ou para o outro lhe traria uma inconveniência. Perguntaram a Jesus se eles, judeus, subjugados pelos romanos, deveriam pagar tributo a César, ao líder do Império Romano. Se Jesus dissesse que eles deveriam pagar tributo e pronto, o povo que ouvia Jesus poderia pensar que ele estava justificando a dominação dos judeus pelos romanos. Seus compatriotas poderiam achar que ele não estava dando o devido valor à nação judaica. Se por outro lado ele dissesse que não se deveria pagar tributo a César, ele seria logo acusado de ser um rebelde, um patrocinador de desordem, e logo alguém que estaria objetando ao próprio César. E Jesus deu uma resposta inteligente em sua sabedoria, que os deixou calados. Jesus disse: Olha, vocês têm o que nesta moeda? E eles disseram que era a inscrição de César. A moeda era forjada dentro da estrutura do Império Romano. Então Jesus disse: Se é de César esta moeda, então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Normalmente nós falamos neste episódio, destacando que Jesus deixou emudecidos, calados, os ouvintes, e eles mesmos se maravilharam da resposta. Eles se retiraram por ver que não prosperaria o teste em que puseram Jesus. Mas estas palavras de Jesus são mais ricas do que apenas um jogo retórico para fugir de uma situação inconveniente. Elas traduzem verdades muito mais profundas. Jesus disse para dar aquela moeda a César por trazer a imagem de César. Mas a mesma Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus. Então, pela lógica, se a moeda é devolvida a César por ter a sua efígie, sua inscrição,
Também nós que trazemos a imagem de Deus, porque assim fomos criados, de acordo com Gênesis, devemos nos entregar, devemos nos consagrar, devemos nos dar a Deus. Logo, o governo secular poderia reivindicar tributo, mas não a integralidade da pessoa humana, porque nossa pessoa toda, completa, integral, só pertence a Deus, só pode ser dedicada a Deus. Logo, há limites para o poder do Estado, como há limites para todas as instituições. E nós, quando nos submetemos ao Estado, a essas instituições, dentro de seus limites, nós o fazemos por ordenação divina, porque a Bíblia traz que Deus deu oportunidade histórica e providencial a essas instituições para servirem ao ser humano em determinados aspectos de sua existência. Mas nossa submissão absoluta é apenas a Deus. E a essas instituições nos submetemos na medida em que Deus nos ordena, até o ponto de que não esteja comprometendo nossa fidelidade com Deus e o que Deus estabeleceu para essas instituições. O Estado totalitário, como foi o nazismo no século XX, como foi o fascismo italiano, o comunismo soviético, o Estado totalitário, ele reivindica a integralidade da pessoa para o Estado, a absorção completa da pessoa no Estado. Por isso que ele se coloca como Estado totalitário. Ele engolfa a sociedade em todas as áreas. Ele se pretende um Estado onipresente, onisciente, que tem informação sobre todos, que tem em cada cidadão um funcionário público que o representa para agir em seu nome. E ele reivindica completa e absoluta devoção, algo que só a Deus pertence. As palavras de Jesus aqui impõem limites ao Estado e mostram que nossa devoção absoluta é apenas para Deus, é apenas para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando as pessoas pleiteiam para que o Estado, por exemplo, legalize o aborto, elas não se dão conta de que quando o Estado descriminaliza o aborto, ele está dizendo que vida pode ser protegida ou não. Logo, a vida deixa de ser um direito inalienável, fundamental, radicado na pessoa humana, um dom de Deus, que nem o próprio possuidor pode legitimamente renunciar por meio do suicídio. Mas ele está exatamente nesse momento tornando-se o Senhor da vida e da morte, quando há a descriminalização do aborto. As feministas lutam numa reivindicação própria, achando que a mulher está emancipada com o direito de abortar. Mas, na verdade, não percebem que a mulher vai, se o aborto for legalizado, ter esse direito porque lhe foi concedido pelo Estado. Não percebem que estão lutando para pôr nas mãos do Estado que vida é para ele considerada útil e que vida pode ser considerada para ele descartável. Durante estes tempos, nós estamos vendo que pessoas não podem entrar em repartições sem apresentar o chamado passaporte vacinal. Precisam para entrar em restaurantes, repartições públicas. Pessoas estão com dificuldade de matricularem alunos nas escolas públicas e até particulares, por causa da exigência de comprovante de vacinação. Se você prestar atenção, você vai ver que com isso o Estado está fazendo
de pessoas do setor privado, funcionários públicos. Aquele que está na entrada de um restaurante e que só permite entrar quem tem um passaporte vacinal e que detém aquele que vai querer entrar mesmo sem ter, ele recebeu naquele momento um poder de polícia. Ele está agindo, apesar de ligado ao setor privado, como um funcionário público. As consequências sobrevirão se eles não impedirem as pessoas de entrar. Eles seriam então justificados se a pessoa tentasse em usar a força. Note, pessoas tornam-se todas funcionárias do governo, agentes do governo, embora elas pertençam a um setor privado, mas elas passam a ter poder de polícia. E as pessoas vão, às vezes, até incorporando e absorvendo tanto isso. E aquele que examina se alguém possui um passaporte desse ou não, vai ficando a sentir-se tão poderoso que ele quer conferir até mais do que precisa. Ah, mostrou isso, eu quero agora ver sua identidade, eu quero ver aquilo, porque ele está se sentindo poderoso, um agente, um torturador, em palavras mais hiperbólicas. E todo torturador se sente gratificado por sentir o outro frágil diante de si, e ele com um grande poder, agindo em nome de um poder considerado por ele maior, que é o do Estado. Nós percebemos, irmãos, portanto, que avança o controle. O Estado quer definir família, sem levar em conta o sentido biológico da família, que sempre foi compreendido em função da procriação, daquela união que é potencialmente fecunda entre homem e mulher, e que assim pode gerar e perpetuar a espécie, dar continuidade à sociedade. Essa é a definição clássica de família, que tem um substrato biológico, tem uma continuidade histórica. Em todas as culturas foi assim, mesmo entre as culturas que foram mais permissivas com a sodomia. O que era considerado família ainda era a união entre homem e mulher, que se estendia pela procriação aos seus filhos. Mas quando o Estado quer definir família, dizendo que pode ser entre dois homens, pode ser entre duas mulheres, pode ser de outras formas, então ele está abolindo a família que é anterior a ele, que é inclusive um limite para o seu poder, porque é uma instituição designada por Deus na criação com finalidade própria. Mas ele quer então subtrair todas as instâncias intermediárias entre o indivíduo e o Estado, como aquelas instituições que estão na sociedade civil, as universidades, os sindicatos, as associações, a igreja e a família, que é a mais nuclear de todas, porque não é apenas fruto de uma associação para uma finalidade determinada, mas está na estrutura da própria natureza humana para que a espécie seja perpetuada. Nós vemos hoje o Estado tentando se assenhorear de todas as instituições intermediárias. Ele controla currículos em universidades. Ele controla através de avaliações posteriores. É um controle que veio de uma época pretérita, que se mantém ainda, mas nós vemos esse controle expansivo. Ele quer ser um Estado que tem os sindicatos nas mãos, senão este do governo atual, de um governo pretérito, e em outros lugares da América Latina, é assim que funciona. Há uma simbiose entre o Estado e os sindicatos, as associações profissionais, e ele vai subtraindo todas essas instâncias que deveriam estar ao lado do indivíduo para escudá-lo, e vão passando a ser agentes do Estado para oprimir o indivíduo, maximamente no tempo presente, que, como eu disse, com esse passaporte segregador,
faz dessas associações também agentes estatais contra o indivíduo. O Estado totalitário, portanto, é esse que engolfa a sociedade, esmaga o indivíduo. O indivíduo só vale como cidadão, ele não vale como pessoa humana. Sem cidadania, sem vinculação com o Estado, sem reconhecimento de um Estado, ele é um pária, uma apátrida, um Zé Ninguém, como se diz na linguagem popular. E hoje em dia o Estado quer controlar esta cidadania, fazendo com que certos direitos não se possam exercitar sob novas condições que ele passou a inventar durante este período da pandemia. Nós vimos que a livre iniciativa foi prejudicada, empresas foram quebradas, sindicatos ficaram ao lado do Estado para permitirem a patrões do setor privado a demissão de seus empregados que se recusassem a um passaporte vacinal. E aí nós temos o quê? Nós temos o Estado invadindo o setor privado, fortalecendo a posição de empregadores autoritários que demitiam seus trabalhadores porque não satisfaziam essa exigência, e os sindicatos se pondo do lado dos patrões e do lado do Estado, em vez de do lado do trabalhador. A liberdade de ir e vir foi controlada, fora de todo o sistema constitucional, que somente admite restrições maiores desse tipo que houve em estado de sítio, em estado mais grave, em que o presidente da República, por tempo limitado, pré-fixado, com a convalidação do Congresso Nacional, é que poderia estabelecer, e sempre tendo em vista uma restrição para proteger os mesmos direitos individuais, não para aboli-los. Imagine exemplificativamente um ataque terrorista de uma religião radical aqui no Brasil, e que se tivesse notícia de que ela iria atacar templos religiosos, e o Estado então estabelecesse o fechamento, mas para proteger aquela religião, para que os membros sobrevivessem até que ele pudesse vencer esse inimigo, seria proteger a própria liberdade de culto através da restrição, mas não proteger outra coisa fora da liberdade de culto, em nome de outras coisas. Foram restringidas liberdades que nada tinham a ver com aquilo que era alegado como o motivo da restrição em si. Obviamente, certas medidas sanitárias poderiam ter sido estabelecidas, mas não o fechamento, não a abolição, não o atingimento do núcleo dos direitos na sua inteireza, como nós vimos acontecer. Nós estamos ouvindo ruído de propostas de controle das redes sociais. Nós estamos vendo que as agências checadoras estão ficando nas mãos do poder judiciário. A cada dia mais, um controle maior, ameaçando a liberdade de todos nós. O que a Bíblia diz? Vamos para o Gênesis, para a criação do homem. Eu já falei que o texto lá diz que deve-se dar a Deus o que é de Deus, e nós devemos nos render a Deus de modo absoluto, apenas a Ele, porque temos a sua imagem. Gênesis capítulo de número 1, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no versículo de número 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando Deus criou o homem, houve uma deliberação na Trindade, que foi revelada na Bíblia com detalhes. As outras coisas criadas, a Bíblia diz que simplesmente Deus disse, haja luz. Surjam os peixes debaixo das águas, produzam os céus, as aves,
Mas na criação do homem, o tempo verbal é no plural, indicando uma deliberação interna em Deus, na Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Portanto, há um propósito naquilo que Deus tinha para o homem, que excede a tudo que havia no que fora criado antes deste mundo físico, inclusive em relação aos animais. Deus, na verdade, criou este mundo para o homem. Os céus pertencem a Deus, a terra Ele deu aos filhos dos homens. A Bíblia diz que o homem é a coroa da criação de Deus, foi feito um pouco menor do que os anjos. Deus colocou animais, Deus colocou esta natureza sob os cuidados do homem. Ele disse: subjugai a terra, dominai, sede fecundos, enchei a terra. Quando ao final de cada dia da criação, Deus diz: eis que é tudo muito bom. Deus diz isso esperando que alguém diga amém, esperando que alguém faça a apreciação estética de tudo que Ele está criando. Ele está falando para o homem. Deus criou isso para o homem. Deus criou a natureza para o homem. Nós não somos apenas frutos de uma evolução que se deu ao acaso. O que nos distingue dos animais não é apenas alguma coisa a mais que temos no cérebro, em algum órgão. Não é apenas algo quantitativo, mas qualitativo. Há um salto entre o mundo animal e o homem. A Bíblia diz em Gênesis 2, versículo de número 7: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Note, quando houve a criação dos peixes, das aves, não houve dois momentos, mas um só. Deus disse: produzam as águas, os peixes, produza a terra, os répteis, produzam os céus, as aves. Os animais têm alguma coisa que nós podemos dizer que é o espírito deles, algo que dá animação, que põe os seus órgãos em funcionamento, que programa os instintos para que diferenciemos um animal vivo de um animal morto. Mas isso que nós podemos chamar de espírito do animal acaba quando ele morre. Deus não criou o animal primeiramente físico e depois lhe soprou o espírito. Ele, quando disse faça-se, haja, o animal já surge animado, com isso que seria para o animal um espírito. Mas tudo finda quando o animal morre. Mas o homem não. Para que soubéssemos que o homem tem um espírito imortal, Deus fez primeiro o corpo do homem, para mostrar que são separáveis, que o espírito poderia sobreviver à morte física do homem. Ele faz o homem do pó da terra, e já existe então um corpo, mas Deus sopra o espírito. O espírito não vem de uma ordem para que as águas façam acontecer, ou o céu, vem diretamente de Deus. Deus sopra no homem o espírito e ele se torna uma alma vivente. Isso mostra, irmãos, como o homem foi criado com um propósito superior. O homem é pó e espírito que vem de Deus. O homem tem uma relação com o que está aqui embaixo, no mundo físico. Seu corpo veio do pó, mas acima de tudo ele tem uma relação transcendente com o Criador, de quem lhe veio o Espírito. O homem deve amar a Deus de todo o coração, alma e força, porque o seu espírito veio de Deus. Mas ele deve amar a criação e ao próximo como a si mesmo, porque ele também tem uma dívida com a terra, de onde veio. Por isso que os dois mandamentos coincidem com essas duas bases da formação do homem. Ele veio daqui para mostrar que ele tem uma relação com este mundo, mas ele recebeu um espírito que vem de Deus,
que vem de Deus. Há que se notar, irmãos, portanto, que há um elemento superior no homem, um elemento de transcendência. A Bíblia fala, inclusive, disso, lá em Zacarias, mostrando o modo específico como o homem foi criado. Zacarias 12:1 diz: pouso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor que estende o céu, que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Que coisa curiosa! Deus coloca em um nível igual de comparação o seu ato maior pelo qual ele fundou os céus e a terra, e o ato pelo qual ele pôs o espírito no homem. Ou seja, o fato de o homem ter recebido um espírito vindo de Deus, imortal, que o relaciona com o próprio Criador, é algo tão glorioso como a fundação de tudo, dos céus e da terra. Um filósofo chamado Kant teve uma espécie de intuição disso quando ele falou: duas coisas me espantam, disse ele. Uma, os céus sobre a minha cabeça, e a outra é a lei moral dentro de mim. Ou seja, o homem, ele tem pelo sopro de Deus uma consciência, que nós dizemos ser a voz de Deus no homem, que lhe indica o certo e o errado. Ele estava dizendo que se maravilhava com os céus em sua grandiosidade, o espaço, que ele não conhecia os limites que estavam sobre sua cabeça, mas ele se maravilhava também de o homem ter alguma coisa dentro de si, que o colocava dentro de uma ordem moral. Isso coincide com o que está dizendo aqui Zacarias. Lá em Eclesiastes, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12, verso 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando morremos, o nosso corpo vai ao pó, mas o nosso espírito vai prestar contas com Deus. Vai prestar contas com Deus. Nós temos uma responsabilidade moral e espiritual. Isso faz com que o homem seja diferenciado dos outros seres criados aqui na terra, portador de uma dignidade. Kant dizia que a diferença entre preço e dignidade é que aquilo que tem preço é intercambiável, é substituível, mas o que tem dignidade tem valor intrínseco e não se pode substituir. Cada pessoa é singular na sua inteligência, personalidade, habilidades. Um ser humano não é substituível, por isso cada aborto, cada assassinato tira do mundo uma pessoa que nunca mais existirá uma como ela. E essa dignidade do ser humano, irmãos, é que é a fonte dos seus direitos, do seu valor. Os regimes totalitários no século XX, fascismo, nazismo, comunismo, diziam assim, que o indivíduo valia menos que o Estado, era uma medida de valor inferior ao Estado, que ele poderia ser sacrificado nos interesses do Estado, que o Estado era fim e o indivíduo era meio. Eles falavam dessa forma porque diziam assim, o Estado fica, o indivíduo vai. Quando você morre, acabou-se. Mas o Estado ainda subsiste. O Estado tem mais perpetuidade do que os indivíduos. Tem mais solidez de existência que os indivíduos. Mas, obviamente, essa afirmação é materialista. Presume que o homem não seja dotado de um espírito imortal. Nós dizemos, irmãos, que dá-se o contrário. O Estado um dia vai desaparecer. Quando Jesus vier, ele será aquela pedra cortada de que fala lá no livro do profeta Daniel, que vai demolir os reinos da terra, que vai destruir a estátua de Nabucodonosor, cujas divisões representam os grandes impérios. Esses estados aqui terminarão. Mesmo depois do governo milenar, quando se abrir a eternidade, acabará a história como a conhecemos e entraremos no período eterno.
mas nós permaneceremos. Nós continuaremos se estivermos com Cristo ao seu lado, sem Ele no lugar de condenação, mas cada indivíduo durará mais do que o estado e do que o tempo histórico como nós conhecemos agora. Por isso C.S. Lewis disse: nunca fale que você se encontrou com uma pessoa comum. Não existem pessoas comuns. Cada um é único e cada um possuidor de uma alma eterna. Não existem simples pessoas. Existem almas eternas que um dia responderão perante Deus, que subsistirão para sempre. Portanto, o Estado não pode reivindicar-se esta medida suprema em detrimento dos indivíduos, quando conhecemos que as pessoas são dotadas de um espírito imortal, de uma alma eterna. Quando chegamos no Novo Testamento, nós percebemos, irmãos, que ainda mais o indivíduo humano é valorizado. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, diz assim, o versículo de número 15: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Paulo está falando de pessoas mais escrupulosas, que devido a costumes anteriores de sua tradição e cultura, se ofendiam com aqueles que comiam certos alimentos, e Paulo está recomendando que o irmão fraterno evite aquilo que possa fazer tropeçar o seu próximo. Mas Paulo diz: não arruines a vida de uma pessoa porque em Cristo morreu. Se o Gênesis coloca o homem numa posição elevada, porque o homem foi dotado de um espírito que veio de Deus, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, é coroa da criação. Agora o homem recebe uma segunda medida de valor mais alta. Ele é alguém por quem Cristo morreu. E Jesus não morreu, irmãos, por uma massa, por uma multidão. Jesus morreu por pessoas individuais. Jesus sabia o nome de Zaqueu, muito embora Zaqueu não o conhecesse. Jesus sabia o nome de Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, quando foi falar da morte de Jesus, falou no singular: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas a Cristo que vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne, Gálatas 2:20, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando ele personaliza, ele não fala que Jesus morreu por todos, mas por ele em particular, o amor em particular. É porque ele quer dizer que se só houvesse ele no mundo, Jesus teria descido, se encarnado, sido humilhado e morreria naquela cruz por ele. Ele morreu por cada um de nós, individualmente. Quando você está diante de um outro ser humano, você está diante de alguém por quem Jesus Cristo morreu. E por isso, irmãos, nós temos aqui a base para falar nos direitos individuais, em face a essa condição que Deus deu ao homem pela criação e pela redenção. Em Romanos 14, nós vemos também como a Bíblia fala do respeito ao indivíduo particular. Romanos 14, como eu disse, está falando de pessoas escrupulosas, que nós devemos procurar compreendê-las e não agir perante elas de uma maneira que elas se sintam ofendidas. Romanos 14 diz assim no verso 5: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. O que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si.
Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que coisa impressionante. Deus está aqui, irmãos, mostrando que Ele leva em conta as nossas manias particulares. Tem um aí que acha que tem dia especial na semana. Aí Paulo diz, deixa ele lá. Você acha que não tem um dia especial na semana? Então fique com isso e deixa ele lá seguro na mente dele. Quando ele reserva um dia, ele faz por temor ao Senhor. E quando você não faz, também é para glorificar a Deus que você não está preso a dia nenhum. Tem aquele ali que come desse alimento. É a mania, ele só come isso. Deixa ele lá, quando ele come, ele dá graças a Deus, isso tem valor. E você não come, mas dá graças a Deus também. Então está ótimo. Paulo, irmãos, aqui mostra como Deus leva em conta as nossas manias, nossas individualidades. Diz até que essas manias podem ser consagradas ao Senhor. Ele não come é para o Senhor, ele come é para o Senhor. Deus aceita. Essas coisas que não são pecaminosas são as manias particulares, quando ele usa para Deus. No verso 10 diz, mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E no verso 12 diz, de maneira que cada um é individual. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Deus vai falar com cada um, quando formos comparecer perante Ele. Deus reconhece, irmãos, portanto, a nossa individualidade. Ensina a respeitar a individualidade das pessoas. É o que a Bíblia nos está ensinando aqui. Então, as pessoas devem ter direito de trabalhar ou não, de ir, de vir. Devem ter direito de dar essa ou aquela opinião. Deus respeita a particularidade de cada pessoa. Mas alguém diz, mas pastor, a Bíblia nos ensina a se submeter ao Estado. É verdade, mas o mesmo capítulo que diz isso, diz para que o Estado existe. Veja aí Romanos, capítulo de número 13. Romanos 13 diz assim no versículo de número 1, toda autoridade esteja sujeita, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Todos aqueles que foram cúmplices de regimes totalitários, se dizendo cristãos, citavam esse texto aqui. Nós temos que nos submeter à autoridade, a gente não gosta, é ruim, mas a gente tem que fazer isso. Tem que entregar o judeu para o governo alemão nazista. Eu gosto do judeu, mas eu tenho que obedecer às autoridades. Era assim que faziam, baseados nesse texto, que diz que toda autoridade é constituída por Deus, que quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Mas veja a sequência, verso 3, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. O texto está dizendo para que a autoridade é constituída por Deus. Aonde ela é constituída por Deus? É quando ela louva aquele que faz o bem e quando ela reprime aquele que pratica o mal. Quando ela garante a verdadeira segurança, combate os bandidos, protege pessoas honestas e trabalhadoras, essa autoridade está agindo para o que foi constituída por Deus.
Durante estes tempos de lockdown, o que nós vimos? Trabalhadores perdendo seus instrumentos de trabalho, os vendedores ambulantes, empresas sendo fechadas, pessoas perdendo seus empregos e bandidos que estavam presos sendo soltos. E nos lugares, no Rio de Janeiro, em que o crime se organizava, ministro do Supremo Tribunal Federal impedindo os drones de sobrevoarem, operações policiais, e eles aumentando o seu poder bélico e sua opressão durante este período. Deus não constituiu autoridade para fazer mal ao homem bom e para abrir as portas para os que fazem o mal. Não. A autoridade, quando se desvia, precisa encontrar profetas. Foi assim no Velho Testamento e deve ser agora. Natã confrontou o rei Davi. Profetas do Velho Testamento confrontaram reis de Israel. Muito mais do que qualquer rei de um país. Hoje, um rei de Israel era constituído por Deus, porque era direta a constituição. Era com a aprovação direta de Deus. Mas quando aqueles reis abusavam, eles encontravam profetas que resistiam. Quando Uzias quis queimar incenso no templo sem ser sacerdote, os sacerdotes fizeram um paredão e disseram: aqui você não entra, você é rei, mas aqui é outro território, aqui é função dos sacerdotes queimar incenso. A Bíblia chama esses sacerdotes de valentes, lá no livro de Crônicas, porque eles disseram: aqui você não vai entrar. Obviamente não era incitação a uma revolução armada, a um movimento de quebra-quebra. Era uma resistência profética, dizer a verdade e aguentar as consequências, dizer a verdade e sofrer por isso se for o caso, mas nunca chamar o certo de errado e o errado de certo. E se a igreja é que tem Romanos 13 na mão, se a igreja é que sabe para o que foi constituído o Estado, se é para nós que Paulo está dizendo isso, ele não disse para a gente guardar isso na gaveta, mas para a gente levantar a voz quando as coisas estiverem fora do propósito de Deus. Interessante, irmãos, que na Alemanha nazista existiam os chamados liberais, que defendiam os direitos individuais, liberdade de vir, livre mercado, livre iniciativa, liberdade, 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 era o que eles diziam. Mas eles não eram religiosos, não eram crentes. Quando veio a pressão, eles calaram a boca. Eles embarcaram na onda. Como a gente via muita gente dizer que era liberal, no sentido de defender as liberdades, amplas liberdades, partidos políticos que se apresentavam como partidos liberais, mas que durante este período foram a favor do lockdown, foram apoiadores de inquéritos absurdos que o Supremo Tribunal Federal entrou contra pessoas, quando ele se colocava então como investigador, para depois ser acusador e julgador, quebrando todo o chamado devido processo legal, a separação de poderes, o sistema de freios e contrapesos. Mas se diziam liberais. Como pessoas em tempo de tranquilidade falam de liberdade, mas quando vêm esses tempos estritos, elas embarcam nessa onda. Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor luterano, mártir, que morreu num campo de concentração nazista, que foi da igreja confessante, a igreja que na Alemanha evangélica não aceitou o regime que Hitler estabeleceu. Bonhoeffer disse o seguinte: quando veio a perseguição, todos esses aí liberais embarcaram, mudaram o seu discurso. Aqueles que realmente amavam a igreja, ou amavam a liberdade, ele disse, foram se abrigar na igreja, foram encontrar
acolhimento na igreja. Porque quando a igreja defende a liberdade, não é como um liberal secular defende. O liberal defende o secular, a liberdade por uma opção ideológica, mas que ele não está disposto a continuar a defendê-la se a cabeça dele for junto. Mas quando o crente defende a liberdade, é porque ele sabe que essa liberdade foi dada por Deus. Ele tem um fundamento transcendente para falar na sua liberdade, e por isso ele está disposto a ser martirizado, a ser morto, para não renunciar a ela, porque ela foi dada por Deus. Nós vemos aqui então que o Estado tem os seus limites. Diz aí a continuidade do texto, verso 4 de Romanos 13: porque ela, a autoridade, é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois traz em vão a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. É nesse sentido que a autoridade é constituída por Deus. O verso 5 diz: portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Se eu devo me submeter ao Estado pela consciência, como é que eu posso me submeter a um Estado, por exemplo, que me manda fazer o mal? A minha consciência aceitaria isso? Aqui diz que a obediência deve ser por causa da consciência, presumindo que esse Estado está então punindo somente o mal. Mas se ele está perseguindo os que fazem o bem, a minha consciência vai me mandar fazer o bem e não me submeter a esse Estado. É interessante, irmãos, que entre o indivíduo e o Estado existe a sociedade civil. A sociedade civil é onde estão esses corpos intermediários, associações profissionais, a igreja. De acordo com Hermann Doivert, que foi um filósofo evangélico, quando Deus criou o mundo, Ele criou todas as coisas num estado simples para ganhar complexidade. A semente de uma árvore tem uma árvore dentro dela, mas ela está condensada. Vai haver um processo de diferenciação, e do que está ali dentro da semente vai aparecer as diferenças, a raiz, o caule da árvore, as folhas, os frutos, vai desabrochar um mundo daquela pequena semente, com partes bem diferenciadas. Um óvulo fecundado também vai ter um processo de diferenciação, onde os órgãos vão começar a aparecer com as suas respectivas funções. Assim também é na cultura humana, sendo que no caso do homem, essa diferenciação que vai do simples para o complexo, não acontece espontaneamente. Deus ordenou que o homem percebesse, por intuição, aquilo que era de sua natureza e saísse fazendo essa diferenciação. Diferentemente da semente, que por um processo natural vai tendo sua diferenciação na direção da árvore, um óvulo fecundado vai tendo, por processos naturais, diferenciação em direção à formação de um ser humano com todos os seus membros e órgãos. No caso da cultura, Deus incumbiu o homem de promover a diferenciação. Você nota que o Éden é o começo, um jardim, lá no Gênesis. Quando você vai para o Apocalipse, no final é uma cidade. A nova Jerusalém, a Jerusalém celestial que desce do céu. Quando Deus colocou o homem no jardim, Ele não esperava que ficasse só o jardim. Ele esperava que o homem fosse promover as diferenciações. Por isso que Ele diz: subjugai a terra, dominar, é o chamado mandato cultural, façam aparecer. Lá no Gênesis nós vemos invenções de instrumentos musicais, surgia a arte. Instrumentos de labor, surgia embrionariamente a indústria. Portanto, no processo de diferenciação, toda cultura, mais cedo ou mais tarde, ela vai começar a ter as famílias, ela vai começar a ter a indústria, o comércio, as profissões, todas essas agremiações, as organizações de culto e o Estado vão aparecendo.
Mas cada uma dessas esferas, dessas instituições tem finalidade própria. Assim como os órgãos do nosso corpo, cada um tem uma finalidade. Assim como a finalidade da folha não é igual à do fruto, não é igual à da raiz, cada uma dessas instituições tem a sua lei própria. A educação tem uma lei, que é promover o conhecimento e a aprovação para o momento seguinte daqueles que já aprenderam a fase anterior. O objetivo das organizações profissionais é fortalecer a identidade daquela profissão e os recursos de sua atividade. O Estado é para o bem comum, a igreja é para promover o culto, a reunião dos crentes. Cada instituição tem a sua função. O totalitarismo acontece quando o Estado não quer respeitar essas diferenciações. Ele quer se sobreestender sobre todas elas, fazer de cada uma delas um departamento dele próprio, não reconhecendo que elas têm pela criação divina, pela lógica da criação, cada uma delas uma finalidade particular. Quando o Estado se assenhoria de tudo, nós temos um regime totalitário. Nós não temos mais vizinhança, nós temos um que vigia o outro para entregar o Estado. Morre a solidariedade, morre o amor ao próximo, porque o Estado vai entrando em todas as esferas, subtraindo a particularidade de cada uma dessas esferas. A Bíblia, irmãos, fala da importância do Estado se retrair para deixar a sociedade se oxigenada, ter a sua liberdade. Lá na carta de Paulo a Timóteo, acompanhe comigo, 1 Timóteo 2, a partir do versículo de número 1, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Ore pelos reis, para que a gente tenha uma vida quieta e uma vida sossegada. O que é uma vida quieta? Não perturbada, não vigiada, não controlada, para que a gente tenha sossego, para que a gente tenha uma vida quieta, a gente possa ter os nossos negócios sem ser importunado, as nossas escolas sem que sejam controladas. Portanto, aqui se recomenda que venhamos a orar por reis para que eles nos deixem viver uma vida quieta e sossegada. E a Bíblia diz: para o que um crente aproveita-se dessa vida quieta e sossegada? Para a piedade e honestidade. Ou seja, para que eu possa viver plenamente a piedade, a honestidade e a santidade, ou seja, sem embaraços externos, eu preciso de sossego, eu preciso de uma vida quieta. Então nós oramos por uma vida sossegada, não importunada, não controlada pelo Estado, para que haja os espaços, inclusive para a gente pregar o Evangelho, ter comunhão uns com os outros, termos escolas cristãs, sem sermos importunados, para que possamos viver em piedade e honestidade. É o que o apóstolo manda que nós oremos aqui. Meus amados irmãos, nós vemos pela Bíblia como no cristianismo essas liberdades eram respeitadas, porque inclusive nós precisamos delas para fazer aquilo que Deus nos manda fazer. As ordens divinas para a igreja, para os crentes, presumem uma situação de liberdade, ou então, se ela não existir, que nós estejamos prontos para enfrentar a autoridade e sofrer as consequências.
mas não renunciar à liberdade pela qual nós temos que fazer a vontade de Deus. Vamos ver isso passo a passo. O direito à propriedade privada, o Novo Testamento assegura. Quando a igreja cristã primitiva começou, muita gente tem uma interpretação equivocada disso. Lembrem-se, no dia de Pentecostes converteram-se quase 3.000 almas, mas aquelas pessoas que se converteram, grande parte delas, não moravam em Jerusalém. Eles tinham vindo de longe, de vários lugares. Quando é dito de que modo as línguas foram entendidas por pessoas de vários lugares, dá para perceber que os que estavam ali vinham de várias partes. Eram judeus, vindos de várias partes para a comemoração da festa do Pentecostes. E se converteram ali. Se aqueles homens se convertessem e voltassem para suas casas sem conhecer nada do Evangelho, só aquilo que ouviram naquele dia, com certeza a fé deles seria frágil. Então, em vez de voltarem para suas casas, onde eles tinham casas, trabalho, emprego, eles resolveram ficar em Jerusalém com os apóstolos, para aprender. Mas na frente tiveram que voltar pela perseguição, porque o plano era eles ficarem lá até crescerem mais na fé. Depois eles voltariam para os seus lugares de origem, inclusive como missionários. Mas chegou a hora que eles estavam gostando tanto do seminário em Jerusalém, que aí Deus permitiu uma perseguição vir para eles serem espalhados e assim voltarem aos seus lugares de origem e pregarem a palavra de Deus. Mas quando eles foram ficar lá, quem é que os ia manter? Então os crentes começaram espontaneamente a trazer para os apóstolos suas propriedades para que fossem vendidas e essas pessoas fossem assistidas. Entendam, para que ninguém pense de outra forma, quando os irmãos faziam isso, na visão deles, é como se eles estivessem sustentando um missionário. Vamos pagar para ele fazer o seminário, vamos pagar para ele aprender aqui, e depois voltar, sabendo que vai pregar. Mas quando eles faziam isso, não foram exatamente os apóstolos que pediram aos irmãos, foram os irmãos que voluntariamente foram lá. Os comunistas dizem, está vendo, os cristãos primitivos eram comunistas. Não, eles não eram comunistas. Eles continuavam com a casa onde moravam, eles davam propriedades excedentes para serem vendidas e o valor repartido, mas eles faziam isso voluntariamente, por amor, voluntariamente, não por coerção, como no regime comunista. Quem não queria dar não era reprovado. Quem não queria chegar lá e dar, ele não era excluído do grupo. E nós vamos ver isso no caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira eram falsos convertidos que entraram na comunidade cristã. E eles venderam os seus bens, mas levaram só a metade para os apóstolos. Mas disseram que estavam dando tudo para ajudar os irmãos. Smith Wigglesworth dizia assim, que Ananias e Safira devem ter pensado assim, rapaz, se esse negócio for para frente, a gente vai ter prestígio aí, porque a gente disse que deu tudo. Se esse negócio não for para frente, a gente ficou com a metade para poder continuar. Mas quando eles vão fazer isso e mentir, dizendo que estão dando tudo, Pedro os desmascara. Mas quando Pedro os desmascara, Pedro não os reprova, porque eles não trouxeram tudo. Pedro os reprova por terem mentido e dizendo que eles não precisavam nem ter dado, reconhecendo o direito deles à propriedade privada. Veja aí o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículos de números 3 e 4. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, ou seja, se tu quisesse ficar era teu, e vendida não estava em teu poder, vendendo essa propriedade, ainda era teu, a propriedade era tua, vendida a propriedade e era teu. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Note, aqui nós vemos que não tinha nada de comunismo e coerção.
Pedro diz, olha, a tua propriedade era tua. Você podia ter guardado para você, não precisava ter vendido, não. E vendendo, o dinheiro era seu. Por que você veio mentir? Então nós vemos que a igreja reconhecia e não excluía uma pessoa, simplesmente porque ela não estava vendendo todos os seus bens. Aquele ato foi um ato espontâneo, um ato de amor. Nós percebemos, irmãos, que nós precisamos do direito de reunião, porque lá em Hebreus 10, 25, o autor da carta diz, não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, todos os dias. E tanto mais façam isso na medida que vai se aproximando aquele dia, o dia da vinda de Jesus. Observe Hebreus 10, 25. Por que o autor da carta está dizendo, não deixem de congregar? Porque era perigoso congregar. Não era simplesmente desleixo dos irmãos, não. Paulo diz que eles tiveram bens espoliados. Paulo diz que aqueles hebreus ali foram perseguidos. Eles estavam sob perseguição. Ir para uma reunião poderia representar confisco dos bens, prisão, morte. Se uma doença é perigosa, aquilo ali era mais perigoso ainda. Mas Paulo diz, não deixem de congregar. Vão! E admoestem uns aos outros todos os dias. E vocês têm que fazer isso mais insistentemente quando veem que está se aproximando aquele dia, o dia da vinda de Jesus. E meus irmãos, nós estamos muito mais perto desse dia do que aqueles apóstolos estavam. Os acontecimentos mostram que nós estamos bem próximos do arrebatamento da igreja. Não podemos nos deixar, não podemos deixar de nos congregar. A igreja cristã primitiva não tinha lugar de culto, não se lidava, eles se reuniam em casas, e mesmo reunidos em casas eram perseguidos. Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, antes da conversão, entrava nas casas para perseguir os cristãos. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 3, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Os irmãos reunidos na sala, entrava de repente, um homem como Saulo, prendia todo mundo. Quando as reuniões cristãs se tornaram ilegais no Império Romano, o que é que os cristãos fizeram? Vamos obedecer ao Estado? Vamos obedecer a César? Não, começaram a se reunir nas catacumbas. Eu estive nas catacumbas, cemitérios subterrâneos. Se existe um lugar insalubre, seria aquele ali. Não tem pandemia hoje que seja mais ameaça para a saúde do que reunir-se debaixo da terra lá numa catacumba. Não tinha saída de ar, não tinha ventilação, e era junto com o corpo de morto, que podia ter morrido de qualquer doença aí. Mas se não podia reunir-se em cima, nós vamos virar formiga e vamos nos reunir embaixo. Mas nós vamos cumprir o mandamento de Deus. Logo nós vemos que a liberdade de reunião, irmãos, é uma coisa importante para a nossa fé. E nós temos que, portanto, reconhecer que essa liberdade de reunião é dada por Deus. Ela faz parte daquele sossego e quietude que se requer para viver a piedade, para se viver em honestidade para com Deus. Nós vimos aqui a propriedade privada, a vida humana. O Estado não tem jurisdição. Paulo diz que foi separado como apóstolo desde o ventre. Então tem-se a vida e o indivíduo desde o ventre. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 49, verso 1, diz: ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. Nós somos indivíduos, seres humanos, desde as entranhas, desde o ventre. Não é o Estado que tem direito sobre o indivíduo. Deus olha para o indivíduo
e lhe chama desde o ventre. A liberdade de reunião, o direito à vida, o direito de propriedade, a liberdade de locomoção. Meus irmãos, ide pregar o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Como iríamos fazer isso? Sem liberdade de locomoção. Paulo não podia ter entrado numa cidade, mas entrou e saiu dela dentro de um cesto. Mas foi. Porque o Estado não tem jurisdição sobre isso daí para nos impedir de entrar para pregar o evangelho. Nós temos na Bíblia que formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, dos que pregam a paz. Liberdade de expressão. Qualquer um que for ameaçado na sua liberdade de expressão, lute por ele, porque amanhã virá para você. E sem liberdade de expressão, como iremos pregar o evangelho? A igreja é a mais atacada hoje. Quando pregamos contra o pecado, somos acusados de discurso do ódio. Quando nós declaramos aos homens os seus pecados, nós somos acusados de estar insultando pessoas, promovendo discriminação. Quando pregamos contra a sodomia em particular, é esse estigma que eles lançam sobre nós. Aí vem Ministério Público, aí vem partido político, aí vem tudo isso do politicamente correto, mas a nossa pregação exige que o pecado seja denunciado para que depois digamos: arrependei-vos. Arrependei-vos. Lá no livro de Atos, no capítulo 4, a partir do versículo de número 18, diz assim: e chamando-os, os discípulos, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. As autoridades ameaçaram, puniram: não falem mais, não preguem mais isso. Mas aqueles apóstolos disseram: o que é que a gente deve fazer? Obedecer a vocês e não a Deus? Nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Meus irmãos, se de repente surgisse um regime totalitário e a perseguição fosse a fundo, você ia ver inúmeras pessoas que agora, quando a coisa ainda está um pouco menos grave, pessoas que agora estão falando em liberdade, disso, daquilo, quando a coisa apertar, elas vão fechar a boca, chegará o limite delas e elas vão se render. Só os crentes fiéis ainda permanecerão, porque para eles liberdade não é luxo. Liberdade é aquela condição que Deus deu ao homem, pela qual até os deveres para com Deus são cumpridos. O mundo quer colocar hoje que quando você fala da sua liberdade, você é egoísta. Isso é que você quer luxo. Já pensou que mundo é esse, irmãos? Um mundo em que as pessoas falavam nesses direitos, conforme diz a Declaração de Independência Americana, como dados por Deus, inalienáveis, imprescritíveis, irrenunciáveis. A Revolução Francesa aludiu a esses direitos. A Declaração da ONU de 1948 falou deles como a cartilha da liberdade. Mas o mundo hoje está banalizando essas liberdades. Só o que ouvimos falar são propostas de controle, de restrição, não de proteção à liberdade. Quando as coisas se avolumarem mais, muitos que ainda gritam liberdade se calarão. Mas o crente nunca vai poder deixar de falar na sua liberdade, porque sem liberdade de locomoção ele não prega. Sem liberdade de expressão
ele não anuncia o Evangelho. Sem liberdade de reunião, ele não se congrega. Ele tem um motivo transcendente para não abrir, para não ceder. É porque foi Deus que nos concedeu essa liberdade. Nós somos o último gueto de resistência, porque nós sabemos que foi Deus que nos deu essas liberdades para fazermos a sua vontade. A Bíblia diz na carta aos Tessalonicenses: o mistério da iniquidade já opera. O que é, pastor, o mistério da iniquidade? É o espírito do anticristo, porque a Bíblia diz que chegado um determinado tempo, esse mistério da iniquidade que já opera se revelará no iníquo, o homem da perdição, o filho do pecado, o anticristo. É o que diz lá em Tessalonicenses. Se fala de mistério, então é uma coisa oculta que está operando agora. A Bíblia é muito clara, irmãos. Note, lá fala de mistério da iniquidade, mas em 1 Timóteo 3,16 fala do mistério da piedade, que é a encarnação de Cristo. Lá diz: aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. O mistério da iniquidade leva ao anticristo, e o mistério da piedade levou a Cristo. Teve uma ação invisível do Espírito Santo no ventre de Maria para fazer o verbo se fazer carne. E há uma operação misteriosa do mal para gerar uma possessão satânica no homem, que é o anticristo. A encarnação do mal. O mistério da iniquidade já opera. Quando o anticristo vier, em que cenário ele aparece? Político. Marca da besta, ninguém pode comprar ou vender. Batalha do Armagedon. Uma confederação de 10 nações que dão o poder a ele. A figura, portanto, irmãos, do governo do anticristo na Bíblia é política. É um poder político. Se o mistério que conduz a ele já opera, algo invisível está operando na política. Nós temos hoje uma política maligna, ideológica, que está tentando implantar estas coisas malignas nas escolas, ideologia de gênero, nisso, naquilo. É um poder que vem dentro deste mundo político. Mas a Bíblia diz: o mistério da iniquidade já opera, só há um que o detém. Só há um que resiste. O movimento conservador pode sucumbir um dia, mas a igreja de Jesus, em sua fidelidade, é que vai manter-se firme. Interessante que quando fala, tem um que resiste, tem um que o detém. Ora, lá na carta aos Tessalonicenses fala daquele que detém como uma pessoa, aquele, ora fala como uma coisa, aquilo. Exatamente igual quando Jesus falou do Consolador. Ora ele usou um pronome neutro, ora ele usou um pronome pessoal masculino. Então o que detém é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo no seu ofício específico para a igreja. Porque se o mistério da iniquidade é a operação do anticristo que se coagula na figura dele no porvir, o mistério da piedade é a encarnação de Cristo, o corpo de Cristo agora é a igreja. Quem misteriosamente faz de nós o corpo de Cristo aqui no mundo é o Espírito Santo. O Espírito Santo resiste ao mistério da iniquidade através da igreja. Por isso que a Bíblia diz: e a noiva, a igreja e o Espírito dizem ao noivo: vem. Tanto o Espírito Santo como a igreja estão pedindo a vinda de Jesus, porque vão subir juntos. Nós estamos falando aqui do Espírito Santo na sua atividade específica com a igreja. A igreja que é a igreja que está se deixando usar pelo Espírito Santo para resistir. Aí a Escritura diz: há um que resiste, o Espírito Santo por meio da igreja, até que seja colocado fora, até que haja o arrebatamento da igreja. Aí se revelará o iníquo, aí se revelará o filho da perdição, a igreja que vai ser tirada daqui antes do juízo.
é a igreja que resiste. Não é a igreja passiva, não é a igreja silente, não é a igreja conivente, é a igreja que resiste a esse mistério da iniquidade. O diabo, irmãos, está com o pé no acelerador, mas nós estamos com o pé no freio. Pastor, tem tanta confusão, é mesmo. Bote um pé no acelerador e outro no freio, que você vai ver o barulhão que faz. São dias tumultuosos, mas dias em que a igreja tem que falar, tem que se manifestar, porque ela é o último reduto da liberdade neste mundo. Em breve ela vai sair daqui. Enquanto estivermos aqui, nós vamos lutar até o fim, irmãos. Nós vamos lutar até o fim. Como disse o irmão Abraão lá de Horizonte, eu nunca esqueço, quando ele veio aqui num culto e foi tocar. Ele, antes de tocar uma música sobre o arrebatamento, ele disse assim: eu quero dizer àqueles que nos perseguem, que em breve nós não estaremos mais aqui. Se isso é uma boa notícia para eles, então que eles saibam, vocês que estão tendo tanto trabalho de nos perseguir, saibam de uma coisa: em breve nós não estaremos mais aqui. Vamos ficar de pé.